Alô, é um prazer enorme estar de volta no Papman e nós vamos hoje apresentar uma palestra que, direta ou indiretamente, está vinculada à palestra anterior, dada em janeiro, onde nós trabalhamos o conceito de campo multiplicativo e, através de algumas peripécias, a gente, no fundo, trabalhou reta e exponencial. Mas lá eu parto da premissa que o aluno já domina o plano cartesiano. Nessa palestra, eu vou no antes. E vamos ver como surgiu essa palestra, né? Essa palestra tem um título provocativo, na verdade. Descartes discute relação com a BNCC e vamos ver por que surgiu esse título. Eu andava estudando algumas coisas relacionadas a Descartes, e não só Descartes, Pascal, as curvas, né? Porque eles estavam preocupados em trabalhar as curvas que eles chamam de algébricas, né? Círculos, parábolas, hipérboles, e curvas do tipo cicloides, hipocicloides, etc. e tal, e as transcendentes, a catenária, a espiral logarítmica, etc. e tal. E aí o Eduardo Wagner me liga, né, Rabi, o nosso tema. E ele gostaria que eu ainda abordasse no viés da BNCC o meu tema. Aí eu disse, tá aí. Vamos trabalhar. Descartes discute relação com a BNCC. Porque, claro, ficou um título divertido, eu adorei esse título, porque ficou ambíguo, né? Então, a pergunta eu estou trabalhando o quê? Eu estou trabalhando uma relação, estou discutindo a minha relação com a BNCC. É importante a gente discutir a nossa relação com a BNCC para a gente se situar, né? Ou seja, eu estou no ensino médio, vou trabalhar funções, o que eu tenho que ter certeza que o meu aluno domina? Veja o que é o ponto de vista da BNCC. Diz o seguinte, que o ensino médio é a etapa final da educação básica, não se discute. E diz que essa etapa representa um gargalo. Aqui é uma questão conceitual. Eu penso um pouquinho diferente. Eu acho que o gargalo está antes. E a própria BNCC nos informa, olha, entre os fatores que explicam esse cenário, destacam-se o desempenho insuficiente dos alunos nos anos finais do ensino fundamental. Eu diria que é no centro, né? É no quarto, quinto, sexto e sétimo ano que a porca torce o rabo. E daí, então, o gargalo, aí está. Aí é que nós temos que trabalhar melhor nossos alunos. Para quando a gente receber esses alunos no ensino médio, a gente não ter que dar uma quantidade absurda de marcha ré, tentando recuperar cognições que não foram internalizadas pelos alunos. Organização do ensino médio, também a BNCC assume que tem excessos de componentes curriculares. Eu diria que tem, mas talvez até num sentido diferente da opinião dela. Quer dizer, a minha opinião difere um pouquinho. Eu acho que a gente aborda coisas inúteis na matemática, por exemplo, no ensino médio, completamente inúteis. E deixa hoje de abordar como coisa essencial para a formação da cidadania a percepção do mundo, né? Cadê a história política, cadê a geografia política, cadê a sociologia, cadê a filosofia, né? Bom, mas exemplo de excesso curricular, equações biquadradas. Na verdade, hoje, se eu tenho que modelar um problema do nosso mundo real, seja o meu salário com inflação mensal, o que está acontecendo com ele, o seu valor real, né? Seja um problema de geometria, qual é o quadrado, perdão, o retângulo de maior área ou menor área com um dado perímetro, etc. e tal. Quando eu chego numa equação, em 2021, eu não tenho que resolver a equação.
Eu tenho que ter noções básicas de resoluções de polinômios, sim, mas perder meu tempo resolvendo equações biquadradas ou trocentas equações do segundo grau, quando hoje os softwares é que fazem isso. Então a gente precisa redimensionar o nosso tempo para a gente realmente focar a nossa energia naquilo que a gente percebe que dá cidadania, né? Juros, percentagem, inflação, isso é fundamental. Isso é até realizado antes do ensino médio, mas quando a gente chega no ensino médio, tem lá a maluca da PA e da PG repetindo a mesma coisa de comportamento aditivo e multiplicativo. Agora, problemas do tipo, o terceiro termo de uma PA vale tanto, o sétimo vale tanto, quanto é que vale o 15º? Francamente, isso daí é elucubração matemática. Isso não é formação básica. E a abordagem pedagógica, a BNCC, também nos informa que é distante das culturas juvenis e do mundo do trabalho. Aí eu sou obrigado a concordar, porque o nosso ensino profissional, que a gente vive hoje um apagão, morreu em 1996, quando literalmente trucidaram as escolas técnicas brasileiras, né? O ensino profissionalizante. E nós temos também uma cultura doentia no Brasil, né? A cultura do canudo, não é verdade? A cultura do canudo, ela é perversa, porque ela dá a impressão que a pessoa só vai ser feliz, e no Brasil isso acaba sendo uma tragédia de realidade, se tiver um canudo. Existem 5 níveis de escolas técnicas na Alemanha. E qualquer cara formado em qualquer um desses níveis é um cidadão feliz, bem remunerado e se sente um cidadão. Ele estudou no seu nível de competência e se tornou um cidadão, tem uma profissão. Então, realmente, há muito a pensar em como trabalhar a BNCC para a gente cobrir alguns buracos que são fundamentais na formação da nossa massa de trabalhadores. Nós temos hoje um apagão, né? Nós temos um apagão de ensino nas indústrias, né? De funcionários para as indústrias. Não tem no mercado brasileiro, né? Formação técnica suficiente para fazer as nossas fábricas funcionarem, não é verdade? Bom, e também o outro desafio do ensino médio é garantir a permanência, na visão da BNCC, a permanência e as aprendizagens. Bom, bolas, permanência e aprendizagem, isso é em qualquer nível, não é só no ensino médio. Respondendo às suas aspirações presentes e futuras, eu, como sou um emérito gozador, eu digo o seguinte, isso aqui é filosofar em alemão, né? Se a BNCC filosofasse um pouco mais em português, talvez fosse mais aderente à realidade dos rincões brasileiros. Mas, voltando, esse não é o fórum para discutir BNCC, mas é o fórum para eu me situar como eu posso ajudar o meu aluno frente a todas essas realidades terríveis, né, da pobreza do nosso país e da falta de investimento na educação fundamental. Então, a gente tem que estar ligado sobre o que eu posso abandonar da BNCC no ensino médio e o que eu tenho que reforçar. Então vamos em frente. Aí, como eu estava lendo Descartes, a ambiguidade é essa. Eu vou discutir o conceito de relação ou eu vou discutir a relação? Ambos. Discutir a relação no seguinte sentido, né? Uma relação de A em B, né? É um subconjunto do produto cartesiano e tal. Aí eu me lembrei das apostilas que eu escrevi há exatos 50 anos para o Impacto, né? Sobre função e relação. Fui lá dar uma paquerada e eu vi que realmente, antes de se pensar em trabalhar dentro da nomenclatura de função as curvas reta e parabolinha, eu trabalhei no plano cartesiano isso, sem o peso de domínio, contradomínio, imagem, etc, etc, etc. Ou seja, a curva, qual é a expressão do desenho vis-à-vis com a expressão algébrica? Então, o que a gente tem que fazer? Bom, a gente tem que começar o trabalho
dando sempre um suporte para as áreas de cognição. Eu tive a oportunidade de falar da importância disso na minha penúltima palestra, onde eu fiz, como é que foram? Foram oficinas para ensino fundamental. Isso há 1 ano e cacetada, né? Vocês podem também, de repente, dar uma paquerada lá. O que eu enfatizo, né? Aí, Descartes discute relação com a BNCC, vem exatamente de encontro a essa questão. Plano cartesiano, muito plano cartesiano. Como é que eu abordo isso? Gráficos, gráficos e mais gráficos. Então, antes de dar prosseguimento, eu queria chamar a atenção de vocês para uma coisa que é uma mania minha, né? A gente tem o mau hábito de estar sempre preocupado em resolver problemas e a parte da história da matemática, de onde as coisas surgiram, parece que caiu tudo de paraquedas, a gente muitas vezes não tem tempo para ler e se dedicar. Então eu coloquei lá no link, quando vocês entram no site do INPA, né, tem lá no meu nome o linkzinho do paper, né, que seria supostamente um texto de aula, é um texto de orientação e um link para o meu Google Docs, onde lá eu tenho uma série de textos. Eu vou falar rapidamente sobre os que eu considero mais importantes. Claro, está lá a BNCC. Um texto maravilhoso, escrito pela Petty, que é sobre o que o Descartes estava preocupado, pesquisando as curvas, etc. e tal. E isso é maravilhoso, porque o Descartes acreditava que existiria uma matemática universal, que seria capaz de resolver todos os problemas das ciências, etc, etc, etc. Porque não vamos esquecer que o Descartes, além de matemático, ele talvez seja o maior filósofo do mundo moderno, moderno entre aspas, porque ele é um divisor de águas da razão. Quer dizer, nós devemos sim a Descartes o iluminismo, que passou a tratar a educação como uma coisa importante, né? Passou a tratar a criança como gente. Então isso vem lá do iluminismo. E de lá é que nós temos o desenvolvimento da pedagogia, da didática, das escolas e assim por diante. Então Descartes é um marco. Quer dizer, estudar Descartes, mesmo considerando que isso foi há 400 anos praticamente, é muito interessante. E esse texto é fácil, é escrito em português. Vai te abrir a cabeça, vai te dar um olhar mais holístico para aquele conteúdo que você está ensinando. O conceito de função, uma análise histórico-epistemológica, o título é muito bombástico, né? Mas na verdade é bacana, porque é um texto em português que mostra como caminhou o conceito de função. A seguir é um texto de aplicação do conceito de função no 4º ano do ensino fundamental. Isso é muito bacana. Esse texto é pequeno, simples, todos eles são pequenos. O Oresme é o tal cara da Idade Média, né, a quem se atribui a primeira representação geométrica de um problema modelado na álgebra. O Vergniaud, muito citado por mim na palestra anterior, ele faleceu menos de 2 meses, né, 90 e tantos anos, esteve várias vezes no Brasil, e eu volto a insistir. Assistam a palestra anterior, onde vocês vão perceber a importância do trabalho que ele realizou, inicialmente no campo aditivo e multiplicativo. O próximo texto é, na verdade, um catatal, esse sim, da Springer, tudo que você puder imaginar de interessante, que saiu sobre educação matemática, lá está. Artigos sobre todos os assuntos que você puder imaginar do ensino da matemática. Então, isso é quase que uma enciclopédia, o próprio nome sugere, onde lá você vai encontrar qualquer coisa que você procure up-to-date no ensino da matemática. O que eu chamei de 7 é exatamente lá a minha apostila do impacto de 50 anos atrás, escaneada e tal, para quem quiser se divertir com o que a gente fazia há 50 anos atrás. A Sierpinska não é a mulher do Sierpinski, mas ela é uma senhora educadora e ela trabalha muito
com a compreensão dos conceitos de matemática. Ela tem mais de um artigo na enciclopédia da Springler, então por isso que eu coloquei esse artigo. E mais 2 ou 3 sobre Oresme, etc. e tal, como curiosidade. Então vamos em frente. Quando eu vou ensinar funções, eu sempre me lembro de uma música do Chico e do Dominguinhos, que eu vou até brincar com vocês. Deixa eu dar uma tossida aqui. Ó. Vê se vocês lembram. Tantas palavras que eu conhecia só por ouvir falar, tantas palavras que ele gostava, na verdade é ela, mas que ele, professor, gostava. E os alunos repetiam só para agradar. Ou seja, você vai ensinar funções e você se depara com isso. Caraca, mas o que é a essência da função? Quer dizer, o que é mais importante no nível do ensino médio básico, né? Eu não estou pensando em funções de R2 em R2, eu não estou delirando isso. Isso é importante, mas, cara, eu quero função real, de variável real. Eu quero o chão, eu quero a base. Então, se o aluno não souber fazer gráficos, não adianta eu colocar toda essa parafernália importante antes dele dominar gráficos básicos. Então, na palestra anterior, eu, através de uma série de artifícios, cheguei exatamente no comportamento que eu chamo de aditivo e no comportamento multiplicativo, onde está a essência da reta e da exponencial. A reta é um comportamento aditivo, que dá uma PA no eixo do x, vai acarretar uma PA nos valores do eixo dos y. Analogamente, se numa exponencial, se você tiver x em PA, os y associados vão estar em PG. E isso é um comportamento claramente multiplicativo. Entre aspas, cada valor é o anterior multiplicado por uma constante, se você pensar de uma forma discreta, não nos reais continuamente. Então, essa abordagem foi dada lá na palestra anterior. Agora, como é que eu começo? Com função? Não, eu começo com relação entre grandezas. Quer dizer, qual é a relação mais comum? E a gente vai perceber, nas sugestões que eu dou a seguir, que a proporcionalidade, a semelhança e o uso da álgebra para gerenciar isso é o cerne dos gráficos de reta, por exemplo. E o plano cartesiano com a representação de pontos junto com isso. E, na verdade, para mim, uma sentença a duas variáveis, quando você já criou o plano cartesiano e associou um par de números a um ponto do plano, você está buscando o conjunto verdade de uma sentença a duas variáveis. Então eu prefiro levar essa questão nessa linguagem de conjunto solução de uma equação, conjunto verdade de uma sentença a duas variáveis. Se eu faço o gráfico desse conjunto verdade, que é um conjunto de pares mapeados em pontos do plano, eu tenho a geometria da equação. Aí eu brinco com x igual a 0, onde é que está, x igual a 1, mais ou menos 1, e umas coisas mais simples. Mas de que maneira? Observando que isso ocorre já no ensino fundamental. Vocês notem que eu botei assim em rosa o 7º, 8º e 9º ano pelo seguinte, olha só. Relação entre variáveis e equações do primeiro grau, retas e sistemas. Isso já no 7º e 8º ano. Um pouco prematuro, quer dizer, o aluno não tem ainda maturidade, né? Ele no 7º ano mal conseguiu dominar a álgebra, que é lá que começa a equação do primeiro grau, e já tem que mobilizar toda uma visão espacial para transformar isso em gráfico. É um pouquinho cedo para ele ter a capacidade de internalizar isso. Por isso que a gente tem dificuldade no ensino médio, né? Por isso que a gente tem que recuperar esse conhecimento. Aí tem lá, caindo de paraquedas, uma equação ax2 igual a b, preconizada no 9º ano, e aí entra funções, né, com as representações, etc. e tal, ainda no 9º ano.
Bom, depois que a gente faz da maneira usual, primeiro quadrante, né, que começa no 5º ano, primeiro quadrante, a gente consegue ir para todos os quadrantes logo a seguir. É interessante a gente perceber que no 7º ano a gente trabalha com as isometrias, né, de uma forma, com uma abordagem diferente do que o Luciano comentou, mas sem dúvida com as isometrias, quer dizer, uma translação horizontal. Né? O que acontece com as abscissas dos pontos quando eu translado a figura horizontalmente? Né? O que acontece com as ordenadas quando eu translado verticalmente uma figura? Né? Ou seja, as abscissas são as mesmas, mas as ordenadas são adicionadas a esse valor de translação. E o que eu estou fazendo ao falar nessa figura? Eu estou me preparando para depois o aluno entender que o gráfico de uma função f, e f mais uma constante, é o gráfico da função levantado. Então, se você aprende o gráfico de y igual a 2x, você entende o que é gráfico de 2x mais 1, 2x menos 1, porque você está só somando ou subtraindo uma constante. Você está transladando o gráfico. A gente consegue ir um pouco mais longe, as simetrias, né? As simetrias que também foram tratadas pelo Luciano, né? E a simetria, o que acontece com as ordenadas? As abscissas se mantêm, as ordenadas trocam sinal. E a simetria com relação ao eixo vertical, não é verdade? Bom, e até a homotetia, né? Você multiplica as duas coordenadas de um ponto por um mesmo valor, e o Tales, nosso amigo Tales, isso lá no 7º ano, a gente está em condições de perceber que vai criar um triângulo com a mesma forma. Né? Muito bem. No plano cartesiano, eu uso muito Tales. Veja bem, se eu não tenho recursos tecnológicos, eu vou para o papel quadriculado, que quebra o maior galho. Eu posso até criar um papel quadriculado grande num papel pardo. Né? Pego lá o meu pincel atômico, a minha caneta mais grossa e crio o meu quadriculado. Ou até disponibilizo lá no Google Docs um quadriculado em PDF e Doc para quem eventualmente quiser estar com isso disponível para trabalhar. Como é que eu trabalho esse assunto? Da seguinte maneira. Eu vou criar um triângulo em que eu vou chamar de x a base do triângulo e y a altura do triângulo. Agora, se eu pego um ponto que está 2 quadrículas para a direita e 6 quadrículas para cima, né, eu então vou ter um triângulo que, curiosamente, o ponto vértice dele está alinhado com a origem. E aí continua. Ou seja, eu começo a perceber que a altura de todos esses triângulos são o triplo da abscissa. É lógico que se eu tenho um software gráfico para trabalhar, fica muito mais dinâmico, eu vou mostrar isso a seguir. Mas, de qualquer maneira, é muito interessante perceber que eu consigo fazer isso sem softwares gráficos. Outro exemplo, eu tenho uma outra reta. Vamos traçar triângulos aí. Triângulos em que esses vértices são facilmente compreensíveis que estão nesta mesma reta. Na verdade, quando eu vou ensinar o conceito de seno e cosseno, eu trabalho com a semelhança, porque o que é seno e cosseno? Né? É uma semelhança entre figuras de mesma forma no que diz respeito ao catetos e às hipotenusas desses triângulos. É a mesma coisa. Tudo isso é a mesma coisa. Muito bem, base e altura. Então, neste caso, o que acontece com a relação entre a base e a altura? A altura y é a metade da base x. Vocês me perdoem, eu quero olhar aqui o tempo. Tá, tudo bem. Vamos lá. Também consigo fazer uma homotetia, que aí eu vou usar Tales, mas de uma outra maneira. Ou seja, se eu multiplico a abscissa e a ordenada por um mesmo valor, né, eu vou perceber que o y sobre x dos meus triângulos é constante. Né? Bacana. Então, notem, várias figuras num quadriculado já dão uma boa percepção para o aluno, para ele abstrair e entender que a reta é um objeto.
A reta é um objeto munido de uma característica importante no plano cartesiano, que é a proporcionalidade entre a ordenada e a abscissa de seus pontos. Claro, se ela passa na origem. Então, eu posso perfeitamente, através de tabelas, etc. e tal, já no 8º ano, a gente já brinca dessa maneira, né, no 7º para o 8º ano, e eu consigo mostrar, então, o que seria o gráfico de uma sentença y igual a 2x. Aonde estão, primeiro, quais são os pares de pontos que atendem a essa condição. E segundo, se eu os represento através dos seus gráficos, quer dizer, associando um par de pontos, perdão, um par de reais ao ponto de abscissa tal e ordenada tal, o que vai formar? Essa equação vai formar que curva, entre aspas? Vão formar retas nesse caso. Bacana. Agora, como é que eu poderia usar alguma ferramenta que não apenas quadriculados? Bom, a calculadora do Google, ela é poderosíssima. Ela é uma calculadora gráfica. Deixa eu aqui mudar de ambiente. Espera lá, Chrome. Deixa eu fazer aqui onde é que eu estou? Aqui. Espera lá. Espera lá que eu não cheguei lá ainda. Tá aqui. Então, olha só. Se vocês... O Google, muitos de vocês sabem disso, ele é uma ferramenta poderosa não apenas para busca. Ele é uma ferramenta poderosa como calculadora, porque ele converte unidades, né? Ele é capaz de traçar gráficos, porque a calculadora dele é gráfica. Então, olha que genial. Se você escreve na linha de comando do Google, eu vou aumentar aqui um pouquinho para ficar mais fácil de vocês enxergarem. Acho que assim talvez melhore, e depois eu volto aqui para... Então, se eu escrevo x, o separador é vírgula, 2x, vírgula 3x, vírgula x sobre 2, eu estou escrevendo várias relações. Y igual a x, y igual a 2x, y igual a 3x, y igual a x sobre 2. O Google entende que você quer fazer o gráfico dessas relações. E então, ele mostra isso dessa maneira. Olha que bacana. Então, se você escolhe a cor que você quer, quando você bota o seu mouse aqui, ó, o Google te acompanha. Então, e você vai enxergando, deixa eu mudar aqui uma coisa um pouquinho. Ele te mostra as coordenadas. Então você, quer escolher a reta verde? Legal. Vamos escolher a reta verde. Então agora, ó, quando eu vou deslizando o mouse na área gráfica, eu vou tendo a abscissa e a ordenada, explicitadas aí no gráfico. Então a gente nota que 1x, 2x, 3x, x sobre 2, eu estou mostrando a proporção entre a altura e a base dos triângulos que não estão traçados. E isso mostra que quanto maior o valor desse fator multiplicativo, mais empinada fica a reta. E claro, depois você vai tratar o fato de que também para os casos de x's negativos, isso vale. Há uma proporção, se você abstrai altura e base, que é uma linguagem mais de ensino fundamental até 7º ano, e já vai para a abscissa ordenada mesmo, valores negativos. Então, o Google é sensacional para isso. Você pode, inclusive, deixa eu mostrar aqui, isso vai ser interessante vocês, pelo menos, tomarem conhecimento. Espera lá. Deixa eu ver. Está aqui.
Se você entra no Google, ou vocês me perdoem, eu acabei mostrando, fazendo uma pausa. Houve um equívoco de tela, mas dá no mesmo. Existe lá, no meu Google Docs, vários pequenos documentos que ensinam a trabalhar com softwares gráficos menos sofisticados que o GeoGebra, naturalmente, né? E a própria ferramenta do Google. Então, o que eu acabei de mostrar foi uma distração, que tudo bem. Ao invés de eu mostrar o Google, eu mostrei o documento que mostra as imagens que o Google pode me exibir, né? Então aqui, ó, se eu entro com 1 menos x2 menos y2 raiz quadrada, eu estou trabalhando com elipsoide, né? Então, e cones. Então, experimentem. Pode acontecer, se ele estiver trabalhando no Safe Mode do Google, que dê alguma encrenca. Então você tem que dar uma paquerada, consulte lá. Por que a calculadora não está mostrando? Então você vai ver que tem algumas nuances. Mas até no celular, se o JavaScript está instalado no seu computador, seguramente você vai conseguir visualizar figuras até no R3. É claro que isso não tem interesse, a princípio, para o nosso aluno no ensino médio, para o propósito a que eu estou interessado em mostrar. Mas é importante você saber que isso existe, né? Quer dizer, com a simples ferramenta do Google, eu consigo mostrar equações de reta. Deixa eu voltar aqui à própria reta anterior. Tranquilo? Então lá está. E agora, como é que funciona essa história de eu multiplicar a base por um valor para obter a altura, mas eu subir a curva? Como é que eu consigo justificar isso? Aí eu gosto de usar dois softwares, o Graph e o Mafa, que são facílimos de usar. Eu sugiro isso. Lá no Google Docs vocês têm um pequeno documento que mostra como é simples usar isso no computador de vocês. E eu agora vou usar o GeoGebra, né? Vou usar o GeoGebra para fazer mais uma brincadeira em que eu crio um dinamismo impossível de criar no papel. Mas, de qualquer maneira, crio uma certa forma bacana de mostrar como funciona o sobe e desce, ok? Então vamos agora lá para o nosso GeoGebra. Então lá está o GeoGebra. Deixa eu botar essa imagem aqui para mim no meu segundo monitor. Tá. Muito bem. Eu tenho aqui um triângulo que tem uma base e tem uma altura, tá? XP é a abscissa do ponto P, que é a base. Se eu estou pensando só em positivos, é a base do triângulo, né? O A é quantas vezes a altura é a base. E o B é se eu subo ou não subo essa figura. Então, por exemplo, eu vou fazer o A, animar. Então, olha o que está acontecendo. Eu estou diminuindo o fator entre altura e base, né? Então, eu estou variando entre menos 2 e mais 3, se não me engano. Então, eu estou aumentando a altura frente à base. A reta está ficando mais espichada. Agora, vamos fazer essa proporcionalidade. Deixa eu pegar esse gaiato no navio aqui e parar com a animação, ok? Agora vamos imaginar o seguinte. Se eu disser que a altura desse triângulo continua sendo o triplo da base, mas eu quiser deslocar o ponto P uma certa quantidade de unidades para cima ou para baixo. Ou seja, se eu aumentar esse B, são tantas telas que às vezes eu clico no lugar errado realmente. B igual a meio. Olha o que acontece de interessante quando eu aumento o valor de B. O meu triângulo, ele continua tendo a mesma forma. Mas o que é esse vetorzinho azul?
é o quanto eu estou subindo, né, o meu triângulo. Então, eu estou subindo o meu triângulo desse valor 2. Vou botar para variar esse valor. Então, o meu triângulo está subindo e está descendo, e aí a minha pergunta é, qual é a ordenada do ponto P agora? É 3x? Não, não é 3x. É 3x mais alguma coisa, mais o B. Porque a altura do triângulo sempre vai ser 3 vezes a base. Agora, você está subindo o triângulo ou descendo o triângulo. Então, o vértice P está tendo a sua ordenada menor ou maior, dependendo se você soma ou subtrai um valor fixo, né? Vamos agora, olha eu clicando na tela errada, parar essa animação, e eu vou fazer o seguinte, eu vou botar o B igual a 0 inicialmente, e vamos agora ver essa abscissa, né? Quer dizer, eu vou botar para animar a abscissa. Quer dizer, se o ponto P vai crescendo, nem cabe na tela esse troço, né? Porque eu também quis garantir um mínimo de visibilidade. Observem. Agora, evidentemente que a abscissa do ponto P é negativa. Então, vocês notem, eu estou variando a abscissa do ponto P, aumentando, diminuindo a abscissa do ponto P. Eu continuo tendo a altura do triângulo o triplo da base. Agora, se eu tiver um triângulo, vamos imaginar na seguinte situação, como esse, e eu fizer B variar, eu não mudei nada. Eu continuo descendo e subindo o vértice do triângulo. O vértice do triângulo, ele está sendo aumentada a sua ordenada do valor B. Então, esses artifícios que eu mostrei para vocês, eles, na verdade, atendem, e a gente tem que usar isso exaustivamente, né, para o aluno perceber na reta, na sentença do primeiro grau, primeiro, como que subir e descer significa variar coisas numa função que posteriormente a gente vai abordar, domínio, contradomínio, etc. E eu, ao invés de trabalhar com mais funções, eu queria chamar a atenção, deixa eu dar uma interrompida aqui, para a animação, vou fechar essa tela e vou continuar aqui com o nosso PowerPoint, né? A gente já viu o uso da calculadora, ok? Perdão. Uso do GeoGebra e a calculadora do Google eu fiz questão de colocar nesse PowerPoint para ficar uma coisa mais clara para vocês. E gráfico de uma parabolinha também, né? Se você escreve no Google x² menos 3x mais 2, você vai ter o gráfico da parábola no Google, né? Ou seja, você consegue ter isso no seu celular, isso é que é importante. Então, se você tem pouquíssimos recursos, né, mas você tem pelo menos uma internet, mesmo fajuta, você no seu celular, que seria talvez o computador do cara que está lá no interior, né, o que funciona como computador para ele é o celular, você já teria talvez condições de não ficar só no papel quadriculado, mas ir também para a tecnologia digital. Aqui eu esclareço com mais detalhe o seguinte, quando você entra com uma expressão no Google, na calculadora do Google, 2x mais y, ele entende que você está fazendo o gráfico de z igual a 2x mais y. Então é um plano. Agora é raiz quadrada de x2 mais y2. O que ele entende? Ele entende z igual a x2 mais y2 raiz. E ele gira essa figura do Google. Deixa eu explicar a vocês a minha preocupação. A minha televisão, ela resolveu decepar o cabo da internet. Então eu fiquei com muito medo de dar algum problema na minha internet durante a gravação e eu não consegui
ligar à internet. Por isso que eu fiz essa duplicidade, né, gráfica e no PowerPoint, que aí eu não preciso de internet, e no próprio Google, como eu já mostrei. Então, essas figuras são úteis para nós, professores, mas eu, em raríssimas turmas, eu vou chegar a ponto de explicar o que é R3. Né? E a equação x2 igual a y2, vocês me perdoem, eu escrevi aqui, mas não botei a imagem, como é que eu resolvo isso? Né? Deixa eu ir para o Google, vamos lá, vamos ver se eu consigo fazer isso. Na verdade, x2, y igual a x2, no Google eu consigo uma parábola. Ele me faz o gráfico de uma parábola. 2 elevado a x, ele também me faz o gráfico de 2 elevado a x. Então são duas curvas. Quer dizer, resolver essa igualdade na verdade, resolver um sistema. Y igual a x2 e y igual a 2 elevado a x. E aí a interseção das duas curvas vai nos dar as raízes dessa equação. Na verdade, x ao quadrado igual a 2 elevado a x, deixa eu só fazer uma coisa aqui. Tirar isso fora, porque fica surreal. Como é que eu conseguiria traçar, né, a parábola? Olha só, x2, 2 elevado a x. Se você tem bom senso, você vê que imediatamente x igual a 2 é uma solução, é óbvio. Mas também x igual a 4, mas tem mais uma raiz. Coloque no seu Google para descobrir que há uma raiz negativa. Claramente, há uma raiz negativa. A exponencial intercepta a parábola em mais um ponto, né? Não apenas em x igual a 2 e x igual a 4. Então, tentem fazer isso no Google, tentem fazer isso num quadriculado, né, para vocês fazerem esses gráficos e perceberem ponto a ponto, na base das tabelinhas que se usa no 6º e 7º ano, e que é um recurso poderosíssimo para a cognição do aluno. Vamos lembrar que nesse PapMan, também em uma aula bacana pra caramba do Eduardo Wagner, no fundo abordou o quê? Cognição geométrica, visão espacial. Então, essa é a grande questão. Se nós pudermos desenvolver um pouco mais de geometria básica no ensino fundamental, se o aluno fizer mais desenho, ele vai ter suas competências numéricas mais desenvolvidas, a sua abstração melhorada. É uma pena que a gente trabalhe tão pouco a geometria. Vamos em frente. O uso do MAFA eu vou deixar por conta de vocês, que é um software simplésimo que permite trabalhar com várias funções ao mesmo tempo, muito mais simples do que o GeoGebra, e poderosíssimo, porque você não precisa instalar nada. Simplesmente você entra no site e acabou-se. O uso do Graph, que é um outro software antigo, mas muito útil. Por que eu estou mencionando esses dois softwares? O MAFA não precisa instalar nada. O Graph você instala, então você não precisa da internet. Então, um você usa a internet, o outro você não usa a internet. Então, se você tem um computador em que você não quer usar a internet, você tem o GeoGebra, você pode instalar localmente, ou você tem o Graph, que você instala localmente. Se você pode usar a internet, você pode usar o GeoGebra versão, evidentemente, de nuvem, ou pode usar o próprio Google, ou ainda pode usar o MAFA. Então, são alguns recursos que vai depender do estado, da sua situação enquanto professor naquela particular escola. Agora eu queria chamar a atenção, nós vamos finalizar com essa abordagem, deixa eu dar mais uma olhadinha no tempo, estou muito preocupado com o tempo. Habilidades. Quem assistiu à minha aula anterior percebeu que eu mapeei todas as habilidades e fiz um paralelo entre o que nós abordamos naquela palestra de campo multiplicativo, que também incluiu o campo aditivo, e o que nós lá fizemos. Aqui é interessante a gente perceber
quando a gente coloca tudo assim na cara da gente, vejam que eu me restringi a algumas habilidades. Então vamos lá. Interpretar situações econômicas, etc., fatos que envolvam a variação de grandeza pela análise dos gráficos das funções representadas. Nós estamos falando de exponencial. Então eu queria chamar a atenção de uma coisa importante. Claro que é importante a gente saber que quando chuta uma bola, né, viva a parábola. Mas no fundo, gente, 70% dos fenômenos da natureza, dos fenômenos científicos, da biologia, da química, da física, tem nada a ver com parábola. Tirando o movimento uniformemente acelerado da física, não tem parábola, entendeu? A parábola é um Kx2, tá? Essa parábola tem. Agora, e exponencial? Quantos fenômenos são regidos por exponencial no mundo da biologia, da física e da química? Então é curioso que a gente dá uma ênfase danada na função quadrática e pelo fato da função exponencial pressupor uma malandragem a mais para o aluno poder entender como funciona isso, porque aí neguinho já quer estudar logaritmo, né? Não, por que a gente não estuda a exponencial? Como eu sugeri na aula, na palestra anterior. Ou seja, tem muito mais fenômenos regidos pela exponencial do que por uma parabolinha. Ou seja, número de bactérias numa lâmina, né? Ou meia-vida de uma substância radioativa, e por aí vai. Quer dizer, na química e na física há exemplos aos montes, e na própria biologia, né? Então, é interessante porque essa primeira habilidade fala na exponencial, fala na PG, fala no campo multiplicativo, que não foi abordado por mim aqui hoje. É como eu comentei com vocês, eu queria dar uma abordada básica no que vem antes do que eu abordei na aula passada. Ou seja, qual a forma que eu encontro para trabalhar com os meus alunos. Antes de entrar na filosofia de funções, eu venho fazendo o quê? Trabalhando solução de uma equação com duas variáveis, mapeando os pares solução com pontos do plano. Então, é o conjunto verdade da sentença. E com isso eu vou criando a cognição algébrica geométrica para depois poder abstrair com as questões que também são importantes, mas são menos importantes, de domínio, contradomínio, imagem, função composta, que é um conceito importantíssimo na matemática, a composição de tarefas, a composição de fenômenos, né? É uma coisa muito maior do que a mera composição de funções, como a gente usa o FOG e o GOF. Função inversa, também um conceito importante, não vamos abordar hoje. Mas vamos continuar seguindo aqui nossas habilidades. Resolver e elaborar problemas que envolvam grandezas determinadas pela razão ou pelo produto de outras. Na verdade, eu acho, uma das furadas nossa, como professor de matemática, é a gente imaginar que escrevendo para um aluno um y igual a x mais b, ele vai entender alguma coisa. Mas se você usar a física, a cinemática barata, a velocidade, o que é velocidade? É uma taxa. Quer dizer, aquilo que a gente lá na geometria analítica chama de coeficiente angular, onde os eixos têm a mesma unidade, né? E é a mesma grandeza, aí vira coeficiente angular, vira tangente do ângulo. Mas é óbvio que na física isso não faz o menor sentido, porque a taxa de variação é que é o conceito genérico, né? Eu chamo isso a atenção na aula que eu dei anteriormente, onde eu me apoiei um pouquinho mais na física. Mas vejam que legal, isso daqui é uma coisa que a gente desenvolve no 7º ano. No 7º ano. Você já tem razões e proporções, já brincou um pouquinho com a álgebra, já consegue expressar uma variável dependente em função de variáveis independentes,
Então você já consegue dar para o aluno umas fórmulas que ele só vai estudar na física lá na frente. Ah, qual é a força de atração entre os astros? Ah, é uma constante, o produto das massas dividido pelo quadrado da distância. Bacana trabalhar a proporção das massas com relação à força e o fato de ser inversamente proporcional ao quadrado da distância. E tudo isso pode ser feito gráfico. Gráfico de sentença, y igual a 1 sobre x, y igual a 1 sobre x2. Tudo isso pode ser feito com tabelinhas e o aluno vai começando a ter uma cognição que linka a álgebra com a geometria. Aqui, equações lineares simultâneas, assunto que é dado no 7º ano. E volta outra vez aqui no ensino médio. Aqui, tabelas para representar no plano cartesiano função polinomial do primeiro grau. Pílulas, é óbvio lulante, isso é uma repetição. Funções polinomiais do primeiro grau. Ó, distinguindo o comportamento proporcional. Exatamente a ideia que eu dei de você trabalhar com um trianglinho em que a altura é sempre o triplo da base, ou uma constante vezes a base. Isso atende a essa proporcionalidade. Aqui, polinomiais de primeiro e segundo grau. Tá, aqueles probleminhas de sempre, né? De trabalhar com qual a quantidade que eu devo vender para o lucro ser máximo. Isso é bacana, isso é interessante para a gente poder trabalhar com a função do segundo grau. E também sentenças que têm duas regras, que eu também não quis me alongar na aula de hoje. Então, para finalizar as nossas habilidades, olha que interessante. Converter representações algébricas de funções polinomiais de segundo grau nas parabolinhas. É o vai e o volta. Investigar relações do tipo AX2. Isso é uma barbaridade, porque ninguém pede isso no 8º ano, no 7º para o 8º ano. Não é necessário. Tanto é que volta para o ensino médio, a mesma habilidade no ensino médio. E aí, a 503, né, fala em máximo e mínimo. Coisa que você também pode desenvolver no 8º e no 9º ano, simplesmente analisando o gráfico de sentenças e vendo qual é o ponto de maior ordenada, não é verdade? Analisar, estabelecer exponencial e logarítmica, né? É importante chamar a atenção que eu sou de uma geração que usei régua de cálculo. Bacana, né? Quem quiser a minha emprestada para ensinar logaritmo, eu posso emprestar. Mas olha como é que o mundo mudou. Então eu queria encerrar minha palestra, que termina com isso, fazendo uma primeira observação antes de eu finalizar a minha palestra, mas que sirva para os próximos Papman. Quando a gente pede para vocês preencherem o CEP da residência, se vocês leem isso com pressa, vocês vão preencher com CPF. Mas residência não tem CPF. Então, pelo amor de Deus, leiam com mais cuidado o raio do questionário, né? E sem separadores. Vocês têm tanta pressa que não leem. Não leem. Não leram. Não é não leem, é não leram. Nome completo todo mundo sabe. Agora, CPF sem separadores, o que teve de ponto, barra, traço, gente, sem separadores. Agora, vamos fazer o comentário final sobre o que o mundo mudou. O mundo mudou porque hoje você tem máquinas para modelar? Não. Você tem máquinas para resolver as equações. Você tem máquinas para fazer as contas. Eu trabalhava com régua de cálculo, as minhas provas eram com régua de cálculo. Bacana, né? A gente aprende logaritmo com mais facilidade quando tem a régua de cálculo. Mas como nós vamos conseguir pegar o mundo digital no nosso ensino fundamental sem investir cavalarmente nas escolas? Não vamos. Então nós vamos ter um apagão grave e nós, professores que atuamos no ensino médio, eu atuo no fundamental e no médio, vamos continuar sofrendo vários dissabores.
a falta de cultura matemática do aluno que nos chega no ensino médio e nos rincões do Brasil, que representam pelo menos 50% desse Brasil, a gente tem escolas sem água. Então fica aqui um convite, não nesse fórum do INPA, mas em outros fóruns, para a gente batalhar por um investimento maior no ensino fundamental. Então fica aqui o meu grande abraço para vocês e eu espero que eu tenha minimamente contribuído com algumas ideias para a pré-aprendizagem de funções. Fica aqui o meu grande beijo para todos e até um próximo momento.